Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje, muito felizes em recebermos pela primeira vez Alexandre Caldini Neto, o nosso companheiro que veio de São Paulo proferir a palestra de encerramento da 5ª Semana Espírita de Goiânia. Você acompanha ainda a dica de leitura, o quadro Tira Dúvidas, o Momento Cultural e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós estamos felizes recebendo Alexandre Caldini. Alexandre, bem-vindo a Goiânia, bem-vindo ao nosso programa Encontro Fraterno. Muito obrigado, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar em Goiânia hoje. E o Alexandre falou ontem, na 5ª Semana Espírita de Goiânia, sobre a morte na visão do Espiritismo. E eu achei bastante curioso que você tem um título, um livro, com esse título, mas como você se apresenta no livro, o Alexandre diz que ele já foi imperador, rei, czar, uma série de personalidades importantes. E depois, com muito humor, ele diz, e talvez um pouco mentiroso, Como é que é isso, Alexandre, essa questão da pessoa se achar que ela sempre foi alguém importante? Isso é curioso, era uma brincadeira que meu pai fazia. Meu pai faleceu agora no final do ano passado, não espírita. Ele falava, escute, nessa história de encarnação, todo mundo foi espetacular, foram só reis, rainhas, nobres, ninguém foi mais simples, ninguém cuidou do cavalo, ninguém trabalhava nas cocheiras, nas casas e tal. Então, ali eu brinco no livro disso, é obviamente uma brincadeira para falar, calma, a gente foi de tudo, Você foi rico, foi pobre, foi saudável, foi doente, morou numa grande cidade, numa pequena cidade, teve as dificuldades as mais variadas, para a gente aprender a lidar com as coisas. Então é só uma brincadeira para desanuviar um pouquinho. Como o tema é morte, normalmente as pessoas olham com muito peso esse tema, Então também um pouquinho de humor para dar uma acalmada. E você diz também que com certeza você já morreu outras vezes, então é muito provável que você morra de novo, Não tenho certeza ainda, mas acho provável, pode ser que aconteça. Como é que é isso, encarar a morte com essa leveza? Olha, a morte para mim nunca foi uma coisa que eu pensasse muito, que me chamasse muito a atenção, quando adolescente, quando criança. Mas obviamente é uma questão muito presente na vida de todos nós e acontecerá daqui a pouquinho, mais cedo, mais tarde, antes ou depois. E aí eu comecei a pensar nessa questão da morte no falecimento de um rapaz de 17, 18 anos, filho de uma amiga minha, de uma colega de trabalho, e ele comemorava ter passado no vestibular e bateu o carro e morreu nesse acidente. E a mãe ficou obviamente arrasada, o pai também. A partir disso eu pensei, puxa, será que o Espiritismo não consegue, será que ele não consegue fazer um livro que ajude as pessoas a compreenderem a morte de uma forma mais serena, Que ajude a gente a passar por esse momento que todos passamos e passaremos com a nossa própria morte, a morte de gente próxima a gente, de uma forma mais leve. Aí começou a ideia do livro, que no começo não deu nada certo, foi uma porcaria. Eu comecei a fazer, quis fazer meio que nem o Livro dos Espíritos, pergunta e resposta. Aliás, peguei do Livro dos Espíritos algumas coisas, ficou muito chato, muito sem graça. Aí eu larguei. Aí na casa espírita, no núcleo que eu frequento em São Paulo, falaram o seguinte, alguns amigos do plano espiritual falaram, estude que a gente te ajuda a fazer. E você sabe como é que é o dia a dia, eu pelo menos não estudo, a gente correndo, eu leio um monte de coisa, vou olhando, prestando atenção nas coisas à minha volta, aliás, ao contrário, estudo muito, mas não de uma forma estruturada, Mas fui atento a isso. Passa um tempo, acontece de falecer a primeira esposa de um grande amigo meu. Conversando com a esposa atual dele, que é bastante amiga também, ela me contou isso e eles têm uma filha do primeiro casamento, na época tinha 14 anos, hoje está com 18. Chama-se Maria. Aí eu sugeri, quer trazer a Maria aqui para a gente conversar sobre a morte? Eu explico um pouquinho como é que o Espiritismo vê a morte na expectativa que acalmasse a garota. E assim foi. Baseado nisso, Ivana, daí eu falei, vou fazer o livro como se fosse uma conversa minha com a Maria. Então o livro é todo desenvolvido como eu conversando com Maria. As dúvidas que eu imaginei que um menino de 14 anos, ou qualquer um de nós, de qualquer idade, teria e tem sobre a morte. Para onde que eu vou? Tem mesmo comunicação? Não tem. Eu sofro, dói, é ruim, é bom, dá para me comunicar com a minha avó que já morreu? Essas coisas todas que a gente tem, essas dúvidas. Então é um livro escrito sobretudo para não espíritas, não só para espíritas também, mas para espíritas ele é até meio básico. Para não espíritas é um começo de uma entrada nesse assunto. Interessante. E você atribui a essa falta de conhecimento sobre a morte o temor que as pessoas têm? Indubitavelmente. É como você vai fazer uma prova, você está adolescente, vai fazer uma prova de matemática. Se você não estuda, você vai morrendo de medo. Se você estuda, você fala, vou tirar de letra, estudei tudo, fiz todos os exercícios e vai bem. Quanto mais nós conhecemos sobre qualquer assunto, menos assustador esse assunto fica, muita gente tem medo de espíritos, porque não conhece, porque a gente não estuda o que é o espírito, senão nós, só que deixou o corpo, só. Uns estão atrapalhados, outros não estão, mas é normal, como da vida aqui. Aqui não tem gente mais atrapalhada, menos atrapalhada, mais agressiva, menos agressiva, a mesma coisa em todo canto. Então, quanto mais nós estudemos, não só a morte, tudo, mais a gente conhecerá, menos receio terá.
Mas e o medo que as pessoas têm do momento da morte? Morrer dói? É duro dizer, eu não lembro da última vez ainda, mas claro que tudo depende. É bacana do Espiritismo é isso, né? Se você não sabe responder, você fala depende, né? E aí está resolvida a questão, né? Depende de quem você é, de como você está, né? Pessoas muito apegadas, essas seguramente sofrem. É aquela morte que o cara tá, que não quer ir, segura, até fisicamente está agarrado às coisas, né? O apego só nos faz mal, o apego a tudo, mesmo durante a encarnação, não apenas na hora da morte, né? Se você é muito apegado a uma coisa, você perde essa coisa, você sofre muito mais que se você não é apegado a ela e perde. E vamos lembrar que a gente vai perder um monte de coisa. Relacionamentos desandam por uma série de razões, casamentos acabam, pessoas jovens morrem, você perde a sua fortuna, assim, a fortuna troca de mão, você não está fazendo bom uso, ela vai para outro, sai da sua mão. Tudo pode acontecer. Sêneca, que é um brilhante filósofo espanhol da época de Nero, Calígula, ele conviveu com o pessoal barra pesada ali, né, no Império Romano, ele morou ali, foi professor de Nero e tal. Ele fala, entre várias coisas muito interessantes, isso. Ele fala, tudo que pode acontecer a qualquer pessoa pode acontecer a mim também. Então ele fala, eu posso ser preso, eu posso ficar doente, eu posso morrer, posso perder minha fortuna, tudo. A gente sabendo disso, a gente fica mais preparado para quando essas coisas acontecerem. Se acontecerem, não achar que é uma injustiça divina. Por que comigo? Ora, por que não com você? Tudo acontece com todos. A morte é a mesma coisa. Com certeza. Nós estamos conversando então sobre a morte, esse momento que todos nós vamos enfrentar um dia e já enfrentamos tantas outras vezes no passado, embora não nos recordemos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Olá, gostaríamos de sugerir-lhes hoje a leitura do livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, uma obra escrita em parceria pelo Espírito Dias da Cruz e por mim, abordando o Evangelho e as potencialidades da alma, aquilo que o Evangelho nos recomenda para despertar as grandezas que são as virtudes da nossa grande herança divina no coração. Sete novos títulos, excelentes autores, temas palpitantes para a educação espiritual. Das causas primárias, de Otacílio Rangel. Ciência e religião concordam sobre Deus e o universo? Diálogo fraterno, de Marlon Reikdal. Como acolher os que buscam a casa espírita? Educação com Cristo, de Marcos de Mário. Educar requer conhecimento ou amor? Esperança, de João Andrade e Roosevelt Andofato Tiago. A solução para as mazelas materiais e espirituais? Evangelizando Bebês, 4ª edição, de Cíntia Vieira Soares. Como evangelizar seres tão frágeis? O tempo do autoencontro, de Rossandro Klinge. A necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. Viver melhor, de Simão Pedro de Lima. O que o Espiritismo propõe para uma vida plena? Feego Editora, preços especiais, garanta o seu. Olá, amigos. Estamos aqui para convidar a todos para o 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que se realizará no ano que vem, 2017, de 25 a 28 de fevereiro, cujo tema será Vida, Desafios e Soluções. Nós estaremos lá e será uma alegria poder abraçá-lo, poder encontrar a família espírita e outros simpatizantes do Espiritismo em torno dessas reflexões e nesse evento que já se tornou um evento tão aclamado, tão esperado, que as pessoas têm um profundo carinho e que entrou definitivamente na agenda do movimento espírita, que é o Congresso patrocinado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Até 2017, te vejo lá. Estamos de volta hoje falando sobre a morte. Você tem medo da morte? Quem está conosco conversando é Alexandre Caldini Neto, autor do livro A Morte na Visão do Espiritismo.
Alexandre, quando nós morremos, para onde nós vamos? Mais uma vez a boa resposta, depende, né? Depende. E aí eu falo daquele filme que todos nós aqui no Brasil foi um sucesso enorme, né? O Ghost. Se você se recorda, na situação ali de morte, morria uma pessoa, um assaltante ali, e ele era uma figura de filmagem, né? De cinema, mas vinham umas sombras escuras e pegavam ele e levavam embora. E quando morre o mocinho da história, ele vai para uma coisa linda, uma luz maravilhosa, ele vai embora, assim, tal, né? Claro que, de novo, ali é uma figura de linguagem cinematográfica, mas mais ou menos que é isso, né? A gente faz a nossa vida, encarnado e desencarnado, a mesma coisa. Então, se eu quero ter uma vida equilibrada, boa, feliz, o que eu tenho que fazer? Cuidar de ter uma vida equilibrada, boa e feliz. Vamos pegar um exemplo. Se eu como muito sal, muito açúcar, muita gordura, muita massa, é natural que eu tenha uma saúde menos equilibrada do que se eu como uma dieta mais balanceada. E quem de nós não sabe o que é uma dieta balanceada? Hoje todos nós sabemos. E por que a gente não come uma dieta balanceada? Com, vegetais, com azeite, com castanhas e tal? Porque a gente não tem a disciplina, né? Mesma coisa com relação às nossas companhias espirituais, mesma coisa com relação à nossa morte e à nossa vida aqui. A gente planta o que a gente quer pra gente daqui a pouquinho. Se eu quero ter uma vida interessante, boa, tranquila, que eu faça por merecer, que eu tenha ações desse jeito, né? É na gentileza com a outra pessoa, é na compreensão com a outra pessoa, é no perdão com a outra pessoa, não é? E é sempre com o outro, não é com a gente. Então, parte de mim para com os demais. Ora, se eu levo uma vida assim, no desencarne vai ser a mesma coisa. Eu terei essas pessoas com quem eu convivi a me receber quando eu desencarnar. Se eu pintei e bordei, se eu sacaneei um monte de gente, se eu passei o pé em um monte de gente, também terei essas pessoas a me esperar. Opa, tá chegando aí, vamos pegar, né? Assim, tão lógico quanto aqui, ou não é assim aqui, né? Picareta anda com picareta aqui, quem está afim de se melhorar anda com quem está afim de se melhorar, é tudo por afinidade. Então queremos ter uma morte tranquila, façamos por ter uma morte tranquila. Voltando ao que a gente falou no bloco anterior, desapego, né? A hora que você for, você vai. A sua casa fica, o seu carro fica, a sua família fica. E a gente é pegado às vezes até por amor. Amo meus filhos, amo minha mulher, amo meu marido, não quero ir. Isso não é amor, isso é apego, né? Amor é querer o bem do outro, né? Puxa, estava aqui, tá tão bom, tá na hora de eu ir. Bom, mas tá na hora de eu ir, mas eles vão se cuidar e foi tão legal estar junto com vocês, foi tão bom pegar esse lado bom dessa história. E não o apego, essas coisas todas que nos seguram aqui. Então, resumindo, como será a nossa morte depende de como foi a nossa vida, o que nós plantamos pra gente. É semeadura. Semeadura. E com relação ao lugar, também tem uma coisa, né? Às vezes você fala assim, bom, minha avó Amália, adoro minha avó Amália, quero encontrar com ela, mas talvez na hora que eu desencarne eu esteja neste plano e ela está nesse plano, porque ela é mais evoluída que eu. Eu não tenho acesso a ela tem acesso a mim, né? Quem está mais evoluído vai em qualquer canto, quem está menos evoluído não vai em qualquer canto. Por quê? Porque se está menos evoluído, imagina uma pessoa muito atrapalhada, vai fazer uma bagunça num ambiente mais harmônico, chega lá e começa a falar alto, começa a fazer bagunça, derruba uma coisa, é aquela zona, né? Então não pode. Por afinidade. Então, se a gente quer estar com esses aqui, façamos por merecer estar com esses aqui. Devagarinho, uma coisinha depois da outra, a gente vai se melhorando, até chegar. É aquela imagem que muitos ainda têm sobre céu e inferno. Que aquele que era bom foi para o céu e aquele que foi ruinzinho foi para o inferno. Então não existe nada disso. Existe. Existe céu e inferno. Aqui. Na cabeça da gente, né? A gente faz o céu, a gente faz o inferno. Mesmo encarnado, você não conhece gente que vive no inferno? Você não conhece gente do lado dessa pessoa que vive no céu? O ambiente físico externo, às vezes é uma confusão, é um inferno. E o cara está equilibrado, tranquilo. A vida dele é tranquila? Não é tranquila, mas ele lida bem com os problemas que se apresentam, né? E o outro que tem, às vezes é milionário, tem carrões, aviões, barcões, tudo, e está no inferno, está num horror a vida do cara, está nunca satisfeito. Por quê? Porque ele faz da vida dele um inferno, né? Então volta a questão do desejo, de como lida com as coisas, de como vê a situação, e aí depende de cada um de novo. Não é fácil? Eu acho até que é fácil, depende de querer. Depende de estar afim, né? A vida mostra pra gente uma série de coisas e você aprende a lidar com elas, fazendo o seu céu, o seu inferno. Então não é só que você vai ou deixa de ir para o céu ou para o inferno. Você está e deixa de estar no céu e no inferno no seu dia a dia, aqui já na Terra. Depende. E com relação ao momento da morte, né? De repente nós vemos a partida de um ente querido. É muito comum as pessoas dizerem assim, olha, perdi, né, um grande amor, perdi uma pessoa importante. A gente perdeu? Essa é uma questão muito interessante, a questão da perda. A gente fala mesmo, perdi fulano, perdi um filho, perdi uma filha, perdeu mesmo. E o tempo, Santo Agostinho fala disso, e o tempo que a gente viveu com essa pessoa, não foi um ganho? Foi um tremendo ganho, né? Teve conosco uma relação bacana, aprendi para burro com você, ensinei também, convivemos, evoluímos, ajudamos uma série de gente em volta. Então quando alguém que a gente gosta morre, é importante que a gente não entenda como uma perda, porque de fato não foi uma perda. Entender como uma perda é entender a morte como uma derrota, não é uma derrota. Quem diz que morrer é ruim?
A gente acha que é ruim porque a gente acha que aqui é maravilhoso. Aqui é maravilhoso? Aqui é super difícil, tem um monte de problema. Quem sabe a pessoa foi para um lugar muito melhor. E outra, a gente só vai a hora que está na hora de ir. Não há antecedência, não há erro, né? Então aquela pessoa foi porque era o momento dela ir. Ela já fez o que deveria ter feito, está indo para um lugar possivelmente melhor. Não é uma perda, é um ganho. Um ganho é o tempo que a gente viveu junto. E aqueles que ficam, como lidar com a dor dessa partida? Mas eu vou pedir para você, Alexandre, responder daqui a pouquinho, que nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouquinho. Olá, você está no quadro Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno. E a questão que nos chega hoje, que nós vamos trazer para Elzi, é a seguinte: Elzi, casamento é planejado no plano espiritual antes do reencarne? E se acontece a separação também é planejada? Muito boa pergunta e oportuna, porque muitas pessoas estão refletindo agora sobre como irão encontrar aquele companheiro, aquela companheira com a qual terão que, na jornada evolutiva, terão que crescer juntos, um ajudando e completando as deficiências do outro. Nós sabemos que o que deve haver entre o casal, acima de tudo, é muito respeito. E o casamento, quando é por amor, quando é por uma afinidade de almas, ele tende a gerar um clima saudável, filhos equilibrados e um lar abençoado. Nós vemos também que muitas pessoas não se importam muito com esta companhia bem escolhida, que seria quase que seguir os desígnios do alto, porque tudo dá certo. Não é aquele dar certo do começo, quando tudo são flores, é um dar certo de afinidade espiritual, de encontro entre concepções religiosas, educacionais, sociais, para que haja menos atrito e mais possibilidade de acerto. Então, se nós percebermos que encontramos aquela companhia desejada, esperada, para constituirmos um lar, nós verificaremos que tudo parece que está com as bênçãos do mais alto, porque muitas vezes somos tão rebeldes e fazemos coisas impensadamente, com precipitação ou por paixões e entusiasmos momentâneos. Isso não tem durabilidade. E há pessoas também que perguntam: como acontece se por acaso este casamento é pré-determinado, a destinação encaminha um para o outro para que juntos cresçam e multipliquem-se? Como fica se a pessoa, um deles falece e a pessoa tem um segundo, um terceiro casamento? O que acontece é que existe entre as pessoas uma afinidade enorme. E no plano espiritual, o que interessa mais, as uniões, as famílias, elas se constituem através de afinidades, de laços em comum e de objetivos a serem atingidos de forma mais elevada e no mesmo nível, para que haja um equilíbrio. Então, se uma pessoa foi casada com alguém e este alguém partiu para o plano espiritual, se houve amizade e respeito e troca e interação e afinidade, de qualquer forma, essas pessoas serão sempre amigas. Não precisa obrigatoriamente voltar a ser o esposo, mas poderá vir na condição de um filho, de estar em contato com a pessoa afim, através de várias vidas sucessivas. Isto faz com que o sentimento se estabeleça e multiplique e fique cada vez mais sólido. Acredito que você terá a sua percepção, o seu feeling, para saber como irá conduzir a sua vida afetiva com respeito, com muito interesse em manter-se unido para sempre, porque o que une as pessoas são os sentimentos e as afinidades, e assim elas serão capazes de construir algo bem efetivo.
Muito bem, agradecemos a sua atenção. Você está no quadro Tira Dúvidas. Envie suas perguntas para tiraduvidas@feego.org.br. E sobre esse tema palpitante que a Elzi abordou, uma sugestão de leitura: o livro E a Vida Continua, do espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesta obra, você irá perceber a rede de relacionamentos e como acontece o jogo de troca e inversão de papéis durante as vidas sucessivas. Até a próxima! Estamos de volta falando hoje sobre a morte e a dor que isso causa. Como lidar com essa dor de ter um ente querido partindo? É uma questão bastante interessante e muito presente. Primeiro, espírita ou não espírita, a gente sente a morte. É o vácuo do acontecido. Nós estamos aqui conversando, talvez alguém da minha família, da sua família, esteja morrendo nesse momento e a gente não sabe, quando chega em casa, nossa, morreu, né? Então, a primeira coisa, saber que pode acontecer a qualquer momento e estar preparado para isso. O que isso quer dizer? Tanto a nossa própria morte quanto a morte de gente que a gente gosta. Tentar manter as contas em ordem. O que quer dizer manter as contas em ordem? Fala que gosta da pessoa, se gosta, né? Mostra, abraça, beija, diz o quanto aquela pessoa é importante para você. Outro dia um amigo meu que é chinês falava um negócio muito interessante. Falava que na China, as pessoas no seu aniversário agradecem aos pais pelo aniversário, agradecem a oportunidade que deram dessa pessoa encarnar. Olha que coisa mais interessante e bonita, né? Nós já agradecemos aos nossos pais, você já agradeceu aos seus pais a sua oportunidade que está tendo aqui agora, né? Então, mostrar o amor que tem é fundamental. Perdoar é fundamental. Buscar o perdão é fundamental, porque a gente não sabe a hora que está na hora de ir, né? Quando vai, a gente sente a dor, sente o vácuo da morte, eu diria. E a tristeza é normal, por um tempo, e numa certa intensidade. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que fica sofrendo muito, por muito tempo. Isso não é bom para ninguém, não é bom para si mesmo, não é bom para os que estão em volta. Imagine se você fica sofrendo a morte de um filho durante anos, e os outros filhos que você tem? E seu marido, sua mulher, seus parentes? Também precisam de você. E você fica não sofrendo a morte, não sofrendo aquela pessoa, mas o fato dela ter morrido por puro egoísmo. Então, a gente sentir normal, mas a tristeza tem que ter também nela uma certa serenidade na tristeza. A tristeza também é ruim no sentido que faz mal a quem morreu, porque se você fica, puxa, foi embora, minha vida está péssima, eu sinto muita saudade de você. O que acontece? É Dona Flor e seus dois maridos, né? Como lá, que ela chamava, o Vadinho voltava. Você chamou, o cara volta, gosta de você, está vendo você sofrer e vem tentar ajudar. Só que não está mais em condições de ajudar. Vai fazer um atabalhamento, uma confusão toda, então deixa a pessoa partir. Fala, ó, gosto muito de você, adoro, sinto uma certa saudade e tal, mas foi muito legal estar junto. E que você esteja bem, siga a sua vida, caminhe, progrida, a gente vai se encontrar depois. Esse é o bom momento, né? Então, saudade e tristeza, tem a saudade azeda, que é essa que puxa, é ruim, e a saudade alegre, do bom momento vivendo juntos. Essa que a gente devia cuidar de ter. E nós podemos ajudar aquele que partiu? Porque nós vemos casos, por exemplo, recentemente, um trágico acidente que ceifou a vida de muitos jovens, né? Esses jovens, talvez, eles tenham uma certa dificuldade até se perceberem vivos ainda, mas em outra realidade. Como é que nós podemos auxiliar a pessoa que parte, assim, de uma forma tão inesperada para nós? Porque nós sabemos que para a justiça divina está na hora, não é? Mas nós não conseguimos, muitas vezes, perceber isso. Várias coisas aí. Uma delas é o que você acabou de falar. Para nós, né? Frequentemente, a gente, quando tem um acidente desse tipo, a gente fala assim, nossa, não era para ter entrado naquele ônibus, entrou e morreu, não era a hora. Era a hora, tinha que estar naquele ônibus. Ou ao contrário, nossa, ia no ônibus e ficou, perdeu o ônibus e salvou-se. Não era a hora dessa pessoa entrar no ônibus, a hora é certa, aquela lá. Então, compreender isso é o primeiro passo, porque senão eu não aceito Deus. Se existe Deus, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como diz o Espiritismo, há justiça naquela situação. Não há acaso. Então, compreender isso já dá um certo alívio. Era a hora daquelas pessoas. Mas tão jovens, não tem idade. Aquelas pessoas já cumpriram o seu tempo aqui, está tudo bem, podem partir na boa. É também comum você falar assim, uma pessoa tão boa e morreu tão jovem, morreu, não tem idade. E porque era boa, pode ir. Já cumpriu o seu pedacinho aqui, pode cuidar da sua vida de um jeito melhor, né? Como é que a gente pode auxiliá-las? Justamente como eu falava antes, não trazendo de volta, não fomentando o pensamento tão pesado que é da injustiça, da dor, da saudade dilacerante. Isso não ajuda ninguém. Como é que a gente ajuda? Falando, tem uma saudade enorme, mas fique bem, esteja tranquilo, calma-se aí, vá se tratar, tem hospitais no plano espiritual, vá se cuidar, olhe a sua volta, tem gente para lhe auxiliar aí, aceite a ajuda dessas pessoas, veja se tem alguém que você conhece, pelo diálogo, isso é uma prece. A prece não precisa ser uma coisa conduída, com linguajar que não é normal para a gente, né? Converse com seu filho como você conversava antes, orientando, né? Isso é uma delícia, ele sente o carinho da mãe, do pai, dos irmãos e também vai se acalmar, também vai poder olhar à sua volta e receber o apoio que seguramente está sendo oferecido a ele para seguir adiante.
Lembrando que no plano espiritual, certamente, muitos amigos ou até familiares que partiram anteriormente estão ali, né, para recebê-lo, para ampará-lo. Vou te contar duas coisas muito interessantes. Uma delas eu conto no livro. Minha sogra, Dona Ica, mineira, daqui de perto, até ali perto de Catalão, a gente falava agora, né? Ela, pouco antes de encarnar, eu fui me despedir dela, eu ia viajar ao exterior e voltei ao quarto dela, estava deitado com a minha esposa ali do lado. Ela estava olhando para cima, assim, sorridente, falou: "Ei, Alexandre, vão esses seus amigos mesmo." Ela estava vendo amigos espirituais meus, que eu não vejo, eu não sou vidente, e ela estava sorrindo tão gostoso, ela estava vendo gente já esperando ela para encaminhá-la. Ela morreu, acho que demorou quase um ano depois, mas era gente já falando: "Calma, venha, está tudo bem", né? E isso acontece frequentemente. Quantas vezes você ouve de gente falando que o moribundo está vendo o tio, a avó, o pai? Normal, estão recebendo ali, né? A segunda coisa muito interessante que eu queria te comentar, o Sandro, que é o meu cabeleireiro, corta meu cabelo em São Paulo, é espírita também, coincidentemente. E ele contando uma senhora, amiga da mãe dele, que é espírita, morava perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E ela teve a intuição de ir até a janela, no determinado momento. Foi até a janela, daí teve a intuição de olhar para o lado. No que ela olhou, ela viu, assim, perto do aeroporto, uma série de pessoas, parecendo médicos, enfermeiros, todos vestidos de branco ali. Nessa hora, o avião da TAM, aquele avião, entrou. Então, o que ele falou, a senhora foi chamada para mostrar o seguinte: está tudo planejado, tem uma equipe de socorro enorme aqui esperando acontecer. E começaram a socorrer imediatamente. Então, eu só posso acreditar que isso é verdade, né? Não teria por que a senhora contar uma história dessa que não fosse verdadeira. Eu falo: que beleza que é isso, não há acaso, está tudo pronto, certinho, sabia-se que ia acontecer e está preparado para receber as pessoas. Por mais que nos choque, né, num primeiro momento, tudo faz parte de um planejamento maior. E esse final de semana eu estava também no núcleo que eu fiquei de São Paulo e conversando com uma entidade lá, um amigo, ele falando: a gente fica muito chocado porque a gente vê o corpo e acha que a pessoa está sofrendo. Frequentemente o espírito não está sofrendo. O corpo está sofrendo ali, está de cama, mas o espírito está aprendendo, está pensando, está fora dali. Então a gente se impressiona muito com a matéria, natural. É o que a gente vê. Alexandre, mas nós não poderíamos terminar essa nossa conversa sem perguntar para você. Se nós já sabemos de tudo isso, nós já morremos tantas vezes, não é? Por que nós não nos lembramos? Isso é porque tem Deus, né? Se a gente fosse lembrar de tudo, ia ficar pesado. Já imaginou se eu lembro que, sei lá, minha mulher, eu decapitei minha mulher, ou ela me decapitou, ou eu queimei numa fogueira na Idade Média, e isso não aconteceu? Só olha a história da humanidade. Se nós estamos reencarnando, éramos nós que estávamos ali fazendo barbaridades. Então, não lembrar é uma bênção, né? Nos ajuda a conviver sem o ranço, o ódio de coisas que nós fizemos e que foi feito pra gente no passado. Então, não lembre. E aí, pelo mérito Mas sempre tem uma intuição, né? Tem pessoas que se dá melhor, se dá pior, é a intuição funcionando ali. Lembrando que com quem a gente deve fazer maior esforço é justamente com quem a gente não se dá tão bem. Ali que está o desafio da reconciliação. Então, não lembrar não é ruim. É bom, né? É bom. Alexandre, muito obrigada por estar aqui conosco. Pelo contrário, muito prazer. Esperamos que volte muitas vezes. Com muito prazer. Muito obrigado pelo convite, novamente. Um abraço a todos. Nós agradecemos a você que nos acompanha todas as semanas. Fiquem com Deus e até semana que vem. Chegados os tempos em que velhos paradigmas deverão ruir e a luz do firmamento irá reluzir para mostrar-nos os caminhos da transformação. São chegados os tempos em que corações endurecidos vão se arrepender, pois conhecerão o exílio para se transcender. É o sofrimento da nova transição. Só o amor será capaz de exterminar todas as guerras. Será capaz de acalmar a nossa terra, trazendo enfim a paz em nossos corações.
Só o amor, só o amor será capaz de acabar com o egoísmo. Só o amor fará desenvolver em nós o altruísmo, consolidando a tão sonhada regeneração. Então vem cantar, o amor que nos renova. Então vem cantar, o amor que nos transforma. Abra o seu coração, chegou enfim a transição planetária.